porque o último capítulo, o capítulo 7, foi aquele capítulo que o André Luiz estava um pouquinho incomodado com o fato de que ele estava já lá no mundo espiritual há algum tempo, e inclusive já no nosso lar, e ele não tinha encontrado com nenhuma pessoa conhecida, ele não tinha recebido visita do pai nem da mãe dele que tinham desencarnado antes dele. E aí o Lísias faz algumas explicações para ele, que apesar dele não ter encontrado a mãe dele, principalmente, desde que ele ainda estava na Terra, doente, ela já estava próximo dele, né? Pedindo justamente por essa receptividade. E aí, num trecho do capítulo, o André Luiz, o Lísias até fala: Deus não precisa, na verdade, que a gente faça uma oração para ele, para que ele se volte para nós, ou para que ele passe a nos amar. Na verdade, Deus sabe o que a gente precisa, Deus sempre está à nossa disposição, mas o que ele explica no capítulo é justamente o papel que a oração faz na nossa vida, principalmente na questão de nos colocarmos receptivos a esse auxílio divino. O auxílio sempre está à disposição, mas muitas vezes nós não alcançamos isso porque nós não estamos receptivos. E uma oração sincera coloca a gente nessa posição. Uma oração egoísta nem sempre da mesma maneira. Uma oração revoltada também da mesma maneira não consegue captar isso. E é esses trechos aqui que eu gravei aqui em alguns de umas mensagens aqui, né? E aí só que termina esse capítulo, o capítulo 7 com uma coisa que também me chama a atenção, né? Que o André Luiz falou assim: ah, então basta a gente desejar, basta a gente fazer uma oração sincera que a gente consegue o que a gente quer. E aí ele até fala brincando: ah, então eu desejarei com todas as minhas forças e ela virá, né? A mãe dele, ele queria a visita da mãe. Mas a Elísias acaba explicando para ele o seguinte: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Então, para que a gente consiga alguma coisa que a gente queira, e se essa realização é nobre, né? Tem três requisitos básicos para que isso aconteça. O primeiro é o desejar. Então, ele querer aquilo muito ardentemente é o primeiro passo. Só que tem o segundo requisito, né? Que é o saber desejar. Porque nem sempre a gente sabe o que é melhor para a gente. Nem sempre, né, a gente deseja o que é bom. E o terceiro requisito, como ele conclui, o merecimento. Não adianta nada a gente pedir, exigir ou estar desejando algo realmente que é bom, que é válido, mas se a gente ainda não merece. Então existe uma sequência que aí sim faz com que as nossas orações sejam atendidas. Então o Ulisses explicou isso porque justamente o André Luiz estava pedindo muito a presença da mãe dele, que ele ainda não tinha visto, né, depois de desencarnado. E aí que nós vamos entrar no capítulo 8, que é um capítulo que se chama Organização de Serviços. E vamos lá. Alguém tem mais alguma lembrança do último capítulo? Alguma coisa que tenha marcado ou que queira falar? Mas basicamente é isso. Então vamos seguindo. Mas, de novo, só reforçando, Bia e todo mundo, né? Me interrompam se acharem necessário aí para que a gente não deixe nada ficar para trás. Então vamos começar. O capítulo 8, Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Então, nos capítulos anteriores, a gente já viu que ele já foi socorrido, já está no nosso lar, num ambiente que é um hospital no mundo espiritual. E vocês lembram que nos capítulos anteriores ele falava que ele não conseguia, na verdade, fazer as coisas que ele queria ainda, se movimentar com facilidade e tudo mais, sem o amparo do Lísias. Só que dessa última vez que ele comentou isso para agora, passaram-se algumas semanas já de tratamento. Então o André Luiz já está em outra condição. Ele já está restabelecido de tudo o que ele passou no umbral, né? Ele tinha passado, para você, Bia, que também não viu o capítulo anterior, ele
ficou 8 anos no umbral. Ele vagou por 8 anos, por enganos, por equívocos, até que acontece aquela oração sincera dele, que é quando ele é resgatado de lá. E aí, depois, no hospital, ele já tinha iniciado um tratamento, né, de refazimento magnético e tudo mais, e agora passou mais algumas semanas. E aí, pela primeira vez, ele sai desse hospital para passear ali com o Lísias, né, e conhecer as redondezas. Por enquanto, ele só estava admirando pela janela, e ele estava descrevendo o que ele estava vendo ali pela janela nesses capítulos anteriores. Mas aí, agora na rua, ali fora, ele começa a descrever. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Então, aqui já também reforçando que muitas vezes, ou muitas pessoas, ou talvez em tempos passados, a gente tinha uma ideia equivocada do que é o céu, né? Ou os planos onde a gente vai depois do desencarne da morte. Aqui ele falando que o ambiente ali é de extrema tranquilidade espiritual, mas apesar de tranquilo, não tinha sinal nenhum de ociosidade ou de inércia. Então, aquela ideia de que a gente não faz nada do lado de lá ou que a gente descansa em paz, não é verdade. Lá é trabalho ativo e principalmente sempre voltado para o coletivo, né? Então não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Quer dizer, existiam espíritos de diversas formas ali, né? Em diversas situações. Alguns estavam concentrados, né? Na verdade, parecendo que estavam pensando em algo muito distante, e outros não, já davam inclusive uma atenção, um carinho, é, uma uma receptividade, né? Um calor ali de interação com ele, né? Ele descreve como dirigiam olhares acolhedores para ele, mesmo que sejam pessoas desconhecidas, eram pessoas extremamente simpáticas com ele. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Então ele viu que o André Luiz estava curioso, observando tudo isso ali fora, né? Árvore, o ar puro, as pessoas indo e vindo, algumas concentradas, outras não. O Lísias, então, observando essa curiosidade do André Luiz, começa a explicar para ele. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Quer dizer, começando a mostrar para a gente que existe uma organização ali no plano espiritual. Não é nada aleatório. E, na verdade, o capítulo de hoje se chama justamente isso: organização de serviços. E aí o Lísias o que está explicando é que esse local onde está situado o hospital onde ele foi recebido e está sendo tratado é o Ministério do Auxílio. E tudo o que tem ali ao redor, as casas, os edifícios, são justamente locais que têm a mesma função ou abrigam pessoas que estão ali dentro da mesma função. Um pouco diferente do que a gente vive aqui, né, no mundo encarnado. Aqui a gente mora num ambiente residencial, mas aonde tem o hospital, também tem ambiente residencial de pessoas que muitas vezes nem trabalham ali naquele hospital. Então eu posso morar num lugar e trabalhar num outro completamente distante na cidade. Mas ali não. No plano espiritual é um pouco mais organizado. Então, o ambiente de trabalho também tem o ambiente residencial das pessoas que trabalham naquela função. Como ele fala aqui, são instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição, que é a jurisdição do auxílio, né? O Ministério do Auxílio ali do nosso lar.
Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Então, todo mundo que trabalha ali no Ministério do Auxílio reside ali também no ambiente residencial do Ministério do Auxílio. Nesta zona, atende-se a doentes, ouve-se rogativas. Então, olha isso, né? Aí, ampliando um pouquinho, a gente entender o que é o Ministério do Auxílio. Aqui a gente entende, né, como se fosse um hospital, mas não é só um hospital. Então, lá eles atendem a doentes, sim, como aqui nos hospitais, mas também é o local onde se ouve as rogativas. Então, é lá aonde muitos estão ouvindo as preces de quem está aqui encarnado. E olha o que ele fala logo na sequência: selecionam-se preces. Então, mostrando o complemento do que foi falado no capítulo anterior. Todas as nossas preces são ouvidas? Sim. Mas todas são atendidas? É claro que não. Porque, como crianças, você acha que o pai faz tudo que uma criança pede? Justamente por conta do que foi falado ali no final do capítulo. Desejar é uma coisa, saber desejar é outra. E merecer já receber o auxílio daquela prece é outra, completamente diferente. Então ali selecionam, eles ouvem, eles conseguem selecionar o que já deve ser atendido, o que pode ser atendido, e aquilo então é mobilizado nesse plano, no plano ali do nosso lar, referente ao que se chega de orações e de preces no mundo espiritual. Só é, voltando talvez a pontuar algumas coisas que eu não lembro se a gente já falou nos capítulos anteriores. Lembrando que o nosso lar é uma colônia espiritual, quer dizer, é como se fosse uma cidade espiritual de um plano que está um pouquinho acima do da Terra. Não é um plano muito elevado. Não é o que a gente consideraria o céu, o paraíso, que muitos de nós espera chegar um dia. Que todos de nós, na verdade, espera chegar um dia, mas que a gente acha que vai encontrar logo depois da morte. Não é bem assim. Existe uma escala de evolução que a gente vai conquistando. E o nosso lar, ele é uma cidade espiritual um pouquinho acima do plano espiritual da crosta da Terra, mas ainda tem planos muito superiores a ele. Mas é a cidade espiritual que, inclusive, não é a única cidade espiritual. Eu, quando eu li a primeira vez o Nosso Lar, eu achei que todo mundo que morria ia para o Nosso Lar. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que o Nosso Lar ele é uma colônia espiritual que fica mais ou menos em cima da área do Rio de Janeiro. Ele é a descrição de uma das colônias espirituais. Existem inúmeras outras. Em cima aqui do nosso local, da nossa região, existe outra, eu não sei o nome, mas eu não sei que abrangência que ela toma, né? Qual é o tamanho dela, quantas cidades aqui do mundo material ela envolve, mas nosso lar não é o único. Nosso lar é uma das. Mas, fazendo uma comparação, cada uma dessas cidades tem um ambiente como esse, o que recebe as orações daqueles que fazem as orações naquele local. E aí, então, continuando com a descrição do que é o Ministério do Auxílio. Tudo bem até aí? O que eu acabei de falar, porque eu achava importante a gente entender isso daí, né? Então, atende-se doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral. Olha isso, né? De lá do Ministério do Auxílio saem, imagina que é uma equipe de enfermagem, de médicos espirituais, que vão fazer auxílio-socorro às zonas mais baixas. O umbral, exatamente, o local onde estão as pessoas, os espíritos que ainda não estão em condições de subir um pouquinho de nível, que estão ali muitas vezes perdidos, como o André Luiz ficou por algum tempo. Então é dali também do Ministério do Auxílio que partem algumas caravanas, algumas turmas organizadas para fazer esse socorro no umbral. Ou aos que choram na terra. Quer dizer, olha só, essas turmas, essas caravanas de socorro, elas não vão só ao umbral resgatar almas.
elas também descem a crosta, né, a terra, para poder socorrer ou amparar aos que choram, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade e que fazem preces. Agora, voltando à questão, nem todas as nossas preces são atendidas integralmente da maneira que a gente está pedindo, mas que existe um socorro imediato para todas as nossas súplicas, existe. Amparo, proximidade, o recurso do plano espiritual constantemente está ao nosso redor. Ô, Então, Marco, oi. só uma dúvida. Então, quando a gente desencarna, a gente não vai direto para o nosso lar. Às vezes, a gente passa pelo umbral antes, é isso? É, Adriana, é a grande maioria das vezes. São raros os espíritos que partem em condições de não passar pelo umbral. Faltam 4 capítulos, Adriana, para a gente entrar no capítulo aqui do nosso lar que se chama Umbral. Nesse Hum, capítulo, ele vai descrever o que significa o umbral. E aí, então, entendi. lá a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas imagina só o seguinte, Adriana: a Terra está aqui, o nosso lar está aqui, o umbral está no meio do caminho. Que você vai passar pelo umbral, vai. Todos vamos passar pelo umbral. Agora, quanto tempo nós vamos ficar lá? Se vão ser segundos, anos ou séculos, aí depende do nosso problema, do nosso apego, da nossa dificuldade. Que é uma passagem, isso é fato. Certo? Certo, obrigada. Nada. Então partem equipes também que choram na terra, para auxiliar os que choram na terra. E estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, ali também no Ministério do Auxílio é onde é estudada a solução para inúmeros tipos de sofrimento que não são iguais. Cada um tem um sofrimento diferente, cada um tem uma dificuldade diferente. Então, da mesma maneira que aqui na Terra, a gente, por exemplo, se você lida com a área da saúde, você não pode generalizar o atendimento a todas as pessoas, porque cada um tem particularidades a serem cuidadas e tratadas. No mundo espiritual, nos nossos problemas psíquicos e emocionais, também é igual. Então, para cada um, às vezes, existe uma necessidade diferente de auxílio. E é ali, nesse ministério, da onde parte todo esse tipo de auxílio. E aí o André Luiz, depois que o Lísias fala tudo aquilo, ele fala: há então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntou, né? E aí Lísias responde: como não? Nossos serviços é porque ele estava explicando, né, que ali é o ambiente do auxílio, mas aí agora deixando claro que não é só um ambiente, é um ministério, é uma organização como se fosse um estabelecimento realmente de organização pública ali dessa cidade. E aí o Lísias responde: como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que presidem os nossos destinos. Aqui tem uma outra coisa que me chama a atenção, porque a gente também tem a ideia, muitas vezes, que no plano espiritual já está tudo pronto, já está tudo estabelecido e não tem mais evolução. E aqui o Lísias deixa claro isso. Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que presidem os destinos deles. Quer dizer, o plano que está acima deles. Do mesmo jeito que nós somos nutridos, supridos, orientados, iluminados na nossa trajetória por amparo dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos da guarda, a gente chama como quiser, mas que nós somos amparados e guiados por eles, no plano espiritual ali, nesse nível do nosso lar, eles também são orientados, guiados pelo plano que está acima deles. E esse plano também se aperfeiçoa dia a dia. Então não é estático. Existe uma evolução também ali. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece
Nosso governador espiritual, cercado de 72 colaboradores. Então, naquele capítulo que a gente leu sobre a oração, né? O primeiro dia que o André Luiz chega ali no nosso lar, que ele vai com o Lísias naquele momento da oração, no fim do dia, ele vê lá naquele local onde tem o governador uma série de pessoas ao redor dele. E, inclusive, naquele dia, acho que foi citado isso também, que existiam 72 pessoas ali ao redor dele. E o Lísias vai explicar exatamente o que é isso agora. Pois são os ministros de nosso lar. Então, existe um governador, que é uma pessoa responsável pela organização da cidade, como se fosse um prefeito, mas eles chamam de governador espiritual daquela comunidade, e 72 colaboradores que são denominados ministros desse governador espiritual do nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios. Então, deixa eu até achar um negócio aqui para vocês. Ô, Marco, Oi, pode falar. uma dúvida. O governador, ele já está num plano espiritual acima? Já. Essa é uma boa pergunta, Léo. Sabe por E quê? os ministros não, os ministros estão Também. 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 A maioria deles estão ali em trabalho por abnegação, por abrir mão de um plano que eles poderiam já estar vivendo mais alto, mas por amor aos que ficam para trás. Do mesmo jeito que a Entendi. gente tem aqui na Terra, muitos espíritos encarnados em caráter missionário. Eles vêm para ajudar quem ainda não conseguiu alcançar esse tipo de vibração mais alta. Mas o governador e os ministros, a maioria deles, eu não sei se todos, isso eu não posso dizer, mas eu consigo afirmar que sim, porque tem outros capítulos mais para frente que fala que a ministra veneranda, por exemplo, é uma ministra que ela já tem bagagem espiritual para estar em plano muito superior. Mas ela está ali por amor aos que estão ali ainda para trás, que são pessoas caras dela, sabe? De encarnações Uhum. passadas, que ela quer estar ali por amor a essas pessoas. Mas Porque eles são todos que mais. estão no nosso lar, na verdade, também estão num processo evolutivo, né? Então, para aprender e continuar. Exatamente. Exatamente. E agora, o que eu quero é só mostrar para vocês, porque aqui agora ele falou, né? Então ele falou que existe um ministério, mas o que ele está deixando claro aqui é que são 6 os ministérios que existem, pelo menos nessa cidade espiritual que é o nosso lar. E cada um desses 6 ministérios é orientado por 12 ministros. Por isso que são 72 pessoas que ficam ali com o governador. São 72 ministros, dividido por 6, dá 12 ministros para cada ministério. E aí, eu vou mostrar para vocês uma foto, inclusive é o que está na capa do livro, do filme Nosso Lar. Vocês estão vendo esse desenho que tem aqui? Sim. Isso daqui é um desenho que foi uma pessoa, que ela chama Ergorina, se eu não me engano. Ela é uma médium da época do Chico Xavier, que em desdobramento foi levada ao nosso lar como se fosse em caráter de conhecimento, e que quando ela voltou para a Terra, ela trouxe como se fosse um desenho que ela se lembrava na cabeça do mapa desse nosso lar. Por isso que ele foi desenhado por uma pessoa para reproduzir o que foi dito um pouco no livro, né? Mas o livro não fornece tantos detalhes assim. Só fala que as 6 colônias que ficam ao redor da governadoria, elas são em formato triangular. Então ela forma uma estrela de 6 pontas. É porque eu imagino que esses triângulos poderiam ser invertidos também. A ponta do triângulo poderia estar virado para a governadoria. E aí, como formando uma pizza. Mas então esse desenho que tem aqui não é aleatório. Ele é um desenho de uma médium brasileira, uma médium que eles tiveram como uma médium que eles poderiam confiar, né? Porque mediunidade a gente sabe que a gente está sujeito infelizmente, a invenções, a pessoas que falam para conseguir
nome, reconhecimento, algum destaque, né? Mas no caso dela, não. Ela era uma sobrinha de Eurípides Barçanufo, que é um grande espírita também aqui do Brasil. E aí, só quis mostrar isso para vocês entenderem um pouquinho. Então, imaginem que aqui é o ministério, vamos supor, do auxílio, aqui do esclarecimento, aqui da regeneração, aqui da união divina, e vão ser os ministérios que ele vai citar agora nesse capítulo. Por isso que eu achei importante a gente falar. Mas vamos então. Desculpa, você falou, só porque Hum. você falou que ela foi levada em desdobramento, o que significa isso? Desdobramento é o termo que se usa do espírito que sai do corpo e vai visitar. Por exemplo, quando a gente sonha, quando a gente dorme e o nosso espírito sai do corpo para outras esferas, a gente chama isso de desdobramento. Entendi. Bom, obrigada. Nada. Então, explicando isso, que são 12 ministros para cada ministério, aí ele explica justamente o que eu acabei de citar ali. Ó. Temos os Ministério da Regeneração, do Auxílio, é onde eles estão, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Então são 6 os ministérios: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. E aí, olha a outra informação que ele traz para a gente aqui, Ulisses. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior. Quer dizer, o nosso lar tem 4 ministérios que são voltados às vibrações dali para baixo, e os 2 últimos, que é o ministério da elevação e o da união divina, são os 2 ministérios que são relacionados dali com os planos superiores. Então, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento são voltados para a Terra. E o umbral, o que está para baixo dali. E o elevação e união divina são os ministérios que têm comunicação com os planos que estão acima deles, que se ligam ao plano superior. Visto que a nossa cidade espiritual é uma zona de transição. Então, deixando claro que o nosso lar não é o céu que a gente imagina. Não é o paraíso que a gente tem em mente de planos muito evoluídos. Ele é lindo, pela descrição do que a gente está vendo, é uma coisa fabulosa já, maravilhosa, mas ainda está muito aquém do que tem para cima disso. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Os mais sublimes no Ministério da União Divina. Clarencio, né? Vocês lembram do Clarencio? Clarencio foi o espírito que foi resgatar o André Luiz no umbral. Quando ele fez aquela oração sincera, quem aparece para ele é Clarencio com mais 2 outros que ajudam ele a ser transportado para o nosso lar. E é o que ele está falando aqui. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então, o Clarencio, que tem visitado o André Luiz no quarto ali do hospital e conversado com ele com frequência e tudo mais, e que foi pegar ele no umbral, ele é um dos 12 ministros do auxílio ali dessa colônia espiritual. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Então isso é coisa natural, né? A gente não imagina que no plano espiritual é algo tão bem organizado assim. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Quer dizer, a gente não sabe quase nada do mundo espiritual. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Então, olha isso que ele está falando, né? Que tudo o que existe de organização que a gente conhece aqui da Terra, na verdade, procede desses planos que estão acima da gente. Não é aqui que começou e depois foi inventado lá. Lá é o plano que está mais adiantado. E tudo que tem lá, aos poucos, vem sendo passado para cá. Um bom exemplo disso, vocês não lembram que no 3º ou 4º capítulo desse livro, eles descrevem uma oração
que ela é televisionada em vários ambientes da colônia. Isso daí, esse livro foi escrito em 1940 e pouco. Quando que iam imaginar uma realidade que é exatamente o que a gente está vivendo hoje? Uma oração que é feita com uma pessoa num lugar, outra no outro, todo mundo falando numa tela. Isso daí foi descrito no livro Nosso Lar há quase 80 anos atrás. Então, existe algo muito mais aprimorado do lado de lá que aos poucos vem sendo incorporado aqui na nossa vida, na vida material, né? A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Quer dizer, todos aqui encarnados, quando estão bem sintonizados e bem inspirados, recebem do alto muitas vezes instruções, informações, ideias, inspirações que a gente consegue concretizar aqui. Mas isso vem dessa comunhão que a gente tem com os planos que já estão mais adiantados. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que os seus raios iniciais partam de cima. Então, aqui confirmando exatamente tudo isso que a gente estava vendo até agora. Existe, inclusive, nos próximos capítulos, no livro Os Mensageiros, tem um lugar, um capítulo que descreve uma obra, uma pintura do lado de lá, que o André Luiz reconhece como sendo uma obra que ele já tinha visto aqui na Terra. E ele fala, nossa, que cópia linda! E aí o instrutor explica, não, a cópia é o que você viu lá. Aqui é o original. Aqui foi pintado antes. E aí, por desdobramento, um artista, um pintor que tem sensibilidade para isso, consegue reproduzir isso daí por intuição ali no plano aqui onde a gente vive. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias, quer dizer, o nosso lar então é uma cidade como aqui a gente tem na Terra? Tem história, tem início, tem fundação? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Então, olha isso, né? É óbvio, né? Se a gente pensar, então, se o nosso lar é uma colônia espiritual que está acima do Rio de Janeiro, e o Brasil, antes de ser descoberto, só era habitado por índios, era natural que o plano espiritual aqui do Brasil, antes, era habitado por índios, por espíritos mais primitivos, mais selvagens, mais no plano espiritual. E os primeiros que começaram a fundar o nosso lar foram os primeiros portugueses que desencarnaram ali naquela região e que, no plano espiritual, começaram a se organizar e ficar por ali. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Então, eles têm registros disso também. E não foi fácil, como ele fala, a instalação dessa cidade espiritual ali. E aí ele explica o porquê. As substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Então, do mesmo jeito que aqui na Terra existem zonas mais selvagens, no plano espiritual também. Ele é o reflexo mental do ambiente, tanto do mundo vegetal quanto do mundo animal, né? Então, os habitantes que eram somente índios antes, eram os que habitavam aquele plano espiritual. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Então, existiam espíritos fortes que estavam desencarnando, tentando montar essa cidade lá do lado de lá, mas era difícil. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor,
misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país, olha isso, e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Quer dizer, mostrando que é, como eu falei em outro capítulo, a nossa mente é capaz de plasmar, de modificar esses fluidos no plano espiritual, e é isso que constrói o que eles habitam. E para os índios, as mentes rudimentares dele construíam também as mesmas habitações que eles faziam aqui encarnados. E não foi fácil a civilização se instaurar junto com eles ali no plano espiritual. Os fundadores não desanimaram, porém. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material. Mas aqui com uma pequena diferença, né? Porque se a gente imaginar como é que foi, né, a colonização do Brasil e de outros países da descoberta da América, a gente vê muita violência, muita chacina, muita coisa ruim. Mas aqui ele falou, o esforço dos europeus foi o mesmo, apenas com diferença de que, por lá, se empregava a violência. Então, no mundo aqui material, os europeus impunham, né, através da violência, essa colonização nos indígenas. A guerra, a escravidão. Aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então, eles conquistaram e conseguiram construir e fundar a cidade espiritual do nosso lar com muita perseverança, mas através de serviço, solidariedade e amor. Não tem nada a ver com imposição e com guerra do que a gente vê aqui no mundo encarnado de muitos seres ainda não tão adiantados. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. Quer dizer, eles estavam andando, né? Então, começou o capítulo mostrando isso. Eles saíram ali do hospital e estavam caminhando pelas ruas ali do nosso lar e o Lísias explicando para o André Luiz tudo aquilo que ele estava vendo. Mas eles caminharam até que chegaram num lugar como se fosse uma praça central, né? Ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Então aqui, ó, pelo desenho que a gente vê ali, que foi justamente o desenho desse desdobramento, dessa médium, né? Mostrando que na região central é uma região extremamente bonita, né? Da questão de jardins e tudo mais, e uma construção que tinham torres altíssimas, né? Que para o André Luiz olhando, ele parecia que via que aquelas torres chegavam a tocar o céu, o firmamento deles ali, né? Os fundadores da colônia começaram o esforço, partindo daqui, quer dizer, dessa região central é que eles começaram a fundar essa colônia espiritual, onde se localiza agora, né, a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, né, então mostrando esse local onde é a governadoria, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios, a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Então, é exatamente a descrição do que o desenho acaba de mostrar para a gente, né? Mas é aquilo que eu falei, isso dá uma certa dúvida exatamente se é uma região central com triângulos com o vértice voltado para o centro ou o inverso, que é o que o desenho daquela pessoa mostra. Aliás, eu tenho o desenho exato dessa médium. Vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Que eu perguntei ainda hoje, ó, aqui, ó. Isso foi o desenho que a médium trouxe depois desse desdobramento dela. Então foi baseado nisso que foi criado o desenho, que foi feito o livro, o filme e algumas ilustrações que a gente tem sobre o nosso lar.
Então, mas aqui no nosso lar está descrevendo um pouco isso, né? Que do centro partem os 6 ministérios e eles têm forma triangular, cada um desses ministérios. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Olha isso, né? Que informação também bonita e importante da gente refletir. Ali, na área central, na governadoria, é onde vive o governador, óbvio, né? Mas junto dele trabalham 3.000 funcionários. Mas olha que detalhe importante. Mas diferente também do que a gente vê muitas vezes aqui na Terra, o que chefia geralmente trabalha menos do que os que são a parte pesada, né, do trabalho. E o que o Lísias fala é justamente o contrário. Ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel do que todos eles reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas. Opa, peraí que eu perdi um. Aqui, ó. Os ministros costumam excursionar noutras esferas. Quer dizer, os ministros, eles têm liberdade já para poder caminhar em esferas superiores, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Olha isso, né? Quer dizer, todos os trabalhadores, até os ministros, eles passeiam, vão a esferas mais altas para aprender, para restabelecer energia. Eles, ali que trabalham no nosso lar, têm um momento de entretenimento também, de lazer deles. O governador não. Ele nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos. Obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa. Aí a gente já começa a ter a descrição de um espírito realmente evoluído. Porque para nós, a gente ainda tem a ideia da necessidade de descanso. Mas isso faz parte da nossa materialidade. Quem cansa é o nosso corpo. Então chega um ponto que o nosso corpo precisa dar uma afundada ali, uma descansada, uma dormida, para poder recuperar energia. Mas os espíritos mais evoluídos, mais espiritualizados, menos materializados, já não têm mais a mesma necessidade. Aliás, a grande alegria desses espíritos é justamente ser útil, servir. Essa é a grande motivo de alegria para eles. Então, ao passo que ele mesmo, o governador, quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Então, ele não tem necessidade de sono, de repouso. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Então, olha isso, o Lísias está descrevendo que nem ele entende bem. Ele falou assim, parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos. O Lísias está ali no plano espiritual, no nosso lar, há 40 anos. Com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Então, ele é realmente um governador de amor por aquela cidade. Ele está ligado a todos os ministérios, a todos os departamentos, por amor. Porque não existe a questão da remuneração como a gente muitas vezes se apega aqui na Terra, né? Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito comemorou-se 114, né? Não sei nem como fala isso em números ordinários, né?
14º aniversário, 114º aniversário da sua magnânima direção. Então, o governador do nosso lar, e é governador do nosso lar há 114 anos. Foi o que foi comemorado no ano em que esse livro foi escrito, né? Em 1940 e alguma coisa, 44, se eu não me engano. Então, hoje, se ele ainda tiver como governador ali, ele já passa de 200 anos, né? De... O, 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 o tempo, não sei se você tem essa resposta, mas o tempo, esse tempo, anos é o mesmo tempo? Então, para quem habita o nosso lar, sim, Lela. Porque o sol que aquece o nosso lar é o mesmo sol que aquece a gente. Para Entendi. outras esferas, não. Mas Tá. isso é descrito no começo do nosso lar. Tanto é que o Lísias fala para ele. Não sei se é o Lísias ou outra pessoa. O mesmo sol que você está vendo aqui Ah, é verdade. é o mesmo que clareia a crosta. Então É é um verdade. plano espiritual que realmente é um mundo paralelo, mas é um mundo paralelo vinculado ao nosso planeta e ao nosso sistema solar. E aí então termina o Lísias falando isso para ele, né? E aí calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu ao seu lado contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Quer dizer, o Lísias chegou a toda essa explicação, né? E os dois estavam ali parado de frente daquela construção que a gente não consegue nem imaginar qual é o tamanho da magnanimidade, né, da beleza disso. Se a gente já consegue admirar as construções aqui no plano material, imagina o que é do lado de lá, né? E se a gente, por essas orientações, tem conhecimento de que o de lá é sempre mais belo, é sempre mais evoluído, é sempre mais adiantado. O que a gente contempla aqui é um reflexo de lá de maneira ainda mais pobre. Então, a gente não consegue nem imaginar. Agora, imagina ainda o que são os planos acima disso, né? Porque a gente não tem descrição. O Nosso Lar foi o primeiro livro que veio começar a trazer para a humanidade as informações desse tipo de natureza. Porque até então a gente a humanidade sabia que você morria. Alguns acreditavam que tinha continuidade e outros, inclusive, acreditavam que não, que você ia para o nada. Aliás, tem pessoas que ainda acreditam assim, que nós não temos continuidade depois da morte. A gente vira o pó e nossa essência vai ser multiplicada para as outras coisas. É uma forma de pensamento. Mas o nosso lar veio fazer uma revolução na forma de entender o mundo espiritual por conta dessas informações que o André Luiz trouxe para a gente aqui. E aí, assim termina esse 8º capítulo do Nosso Lar. Mas eu falei demais e vocês não falaram nada, né? Ô, Não é Marcos, verdade. Fizemos Diga, perguntas. diga. eu tenho uma dúvida. Assim, na chegada do nosso lar, já tem alguém que direciona as pessoas para tal ministério ou para outro ou não? Ou tem que se passar por todos? Não, na verdade é assim, ó. Ninguém chega no nosso lar por conta própria. Você, quando desencarna, você desencarna com um padrão vibratório. Se o seu padrão vibratório for condizente com o do nosso lar, por exemplo, você vai estar sendo recebido do lado de lá por espíritos que te recebem. E aí, dependendo da sua afinidade, de aptidão e de necessidade de tratamento ou não, você vai para um setor diferente do nosso lar. Não são todos que entram como o André Luiz entrou, por exemplo. Ele saiu do umbral e foi direto para o Ministério do Auxílio. Vocês viram que nesse capítulo ele descreve que o ministério que é mais ligado diretamente à crosta é o Ministério da Regeneração. Aqui, ó, tem o regeneração, auxílio, comunicação. Então, porque o Ministério da Regeneração é o ministério que tem a ligação direta. A saída do Ministério da Regeneração, ela dá no umbral. Então, os que estão sendo trazidos do umbral entram geralmente para o Ministério da Regeneração. Lá são recebidos e começam a receber algum tipo de regeneração do que eles estavam ali deteriorados.
e ali depois vão para o Ministério do Auxílio. O André Luiz não, ele foi direto para o Ministério do Auxílio. Outros também acontecem assim, mas não existe regra, porque cada caso, como falou, cada problema é um problema diferente, cada aptidão é uma aptidão diferente, e a gente vai como mais ou menos uma ligação por sintonia ao que a gente é e ao que a gente vai estar sintonizado. Entendi. Aí eu achei que todos chegassem pelo do auxílio. Pelo do auxílio. Então, não, depende do tipo de problema que você está passando. Você vai Entendi. mais para frente no livro Nosso Lar, porque já já o André Luiz, quando ele tiver melhor, ele vai começar a trabalhar no Ministério da Regeneração. Sim. E aí lá a gente vai ter uma noção real do que é essa proximidade com o umbral e de como são essas caravanas que chegam do umbral, levando pessoas, espíritos que estão começando a ter condições de começar a habitar o nosso lar. E alguns chegam na regeneração e às vezes não estão em condições de subir. Eles têm recaídas, por exemplo, e voltam para o umbral. É uma zona de transição mesmo, né? Então não existe essa regra, não. Entendi. Marco, eu fiquei com uma dúvida também. Diga. É, quando eles falam que o Ministério do Auxílio socorre também aos que choram na terra, pode ser que esses espíritos também venham para resgatar, por exemplo, quem ficou vagando pela terra depois do desencarne? Sim, eu acho que aí, só que daí, Bruna, ele estaria considerando o umbral. Porque quando ele fala que os espíritos, deixa eu até ver, pode ser que eu tenha pensado errado mesmo. Eu não lembro agora Aqui, onde ó. tá. Estudando soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento, ou aos outros que choram na terra. Pode ser que eu esteja enganado, e a forma que você entendeu pode ser que seja real. Mas é que tanto o umbral quanto a terra, o mundo dos encarnados, não tem muita diferença, viu, Bruna? Tanto é que mais para frente ele vai descrever isso também para a gente. A nossa terra é considerada umbral. Aonde a Ah, gente habita é uma zona do umbral. Só que existe o entendi. plano material mais denso, que é onde vivem os encarnados, e tem o plano dos desencarnados que ficaram presos à crosta. O que a gente ouve de história, por exemplo, de pessoas de casas assombradas, são as pessoas que desencarnaram e ficaram no umbral mais preso à crosta terrestre. Eles às vezes ficaram apegadas à Entendi. sua casa mesmo, aquele local onde Entendi. elas moravam. E então, a terra, ou a crosta, ou o umbral desse local, pode ser de espírito encarnado ou desencarnado, mas eu acho que o auxílio vem a todos, indistintamente. Né? Porque para Entendi, eles não entendi. importa, né? É tudo Por, espírito, é tudo alma. por exemplo, às vezes, casos de pessoas que morreram em acidente, de forma muito brusca, assim, às vezes falam que a pessoa fica no local do acidente, porque não sabe que desencarnou, né? E Isso. daí os espíritos, eles vêm ajudar. Eu acho que exatamente numa situação Você como tenta essa que dizer. chega esse tipo de auxílio. Exatamente, Bruno. Ah, entendi, tá. Obrigada, Marco. Nada, imagina. Bia, Adriana, Eva, tudo tranquilo? Tudo certo. Tranquilo. Tudo certo. Então tá bom. Bom, então terminamos o 8º capítulo. Próximo capítulo, semana que vem. Mais coisa pra gente pensar. Certo? Tá ótimo. Ótimo. Muito Obrigado por obrigada, Marco. todos. Obrigado Obrigada, boa paciência. noite. Boa Boa noite. Boa noite para todos. Obrigada. Ótima Tchau, boa semana noite. para Boa todos, viu? noite. Boa Obrigada, semana. igualmente.